RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do nosso RIBcast Gestão 2024-2025. Como vocês já sabem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB. E hoje nós temos um tema muito relevante para a nossa atividade registral e para a nossa sociedade e para os nossos ouvintes. O tema de hoje é: quero trabalhar em um registro de imóveis, por onde começar? Trabalhar em um registro de imóveis significa integrar uma equipe que vai do registrador ao atendente da recepção do serviço. Para além dessa equipe, significa fazer parte do pilar de qualidade dessa imagem, Registro de Imóveis do Brasil. Você que está em dúvida sobre se posso trabalhar em um registro de imóveis ou não, este podcast é para você. Para a gente apresentar os nossos debatedores de hoje, que são presenças ilustres, começo falando para vocês que já foi auxiliar de cartório e hoje passou em 3 concursos para agente delegado. O Jean de Souza Novas é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduado em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Notarial e Registral, foi escrevente substituto em registro de imóveis por mais de 10 anos, aprovado em concurso público de notas em registros em 3 estados e está aguardando a sua nomeação. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo. Olá, Érica, muito bom dia. Agradeço muito o convite e peço que estenda o meu agradecimento ao presidente, Dr. Ari Alves Pires Neto. Dr. André, é um prazer revê-lo novamente. A sua energia, a sua simplicidade são sempre coisas que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço: você tem que conhecer o André é muito legal. Então é um prazer dividir essa sala contigo, e agradeço também ao pessoal aí da equipe técnica que está nos ajudando. Obrigada, Jean, e para agradecer ainda mais o nosso debate, como o Jean já comentou, temos hoje aqui André Vilaverde. Que honra, André! O André é oficial do 2º Registro de Imóveis do Recife, ex-tabelião no Maranhão e no Rio de Janeiro, doutor em Direito Constitucional pela Unifor no Ceará, mestre em Teoria do Direito pela Univem de Marília, São Paulo, professor de diversos cursos renomados como Enor, Damásio e outros, membro vitalício da Academia Maranhense de Direito Notarial e Registral, autor de diversos livros, coach, hipnólogo e palestrante. Olá, André, seja bem-vindo. Olá, Érica, olá, Jean, olá todo o pessoal do RIBcast. Quero dizer que é uma grande honra estar participando aqui dessa segunda temporada do RIBcast. E que tema legal, hein, Érica? Que tema legal. Quero trabalhar em um cartório, por onde eu começo? Esse podcast promete muito, viu? Não sai daí, se você quer trabalhar num cartório, fica com a gente. Obrigada, André. E para a gente começar o nosso debate, eu vou direcionar a primeira pergunta para o Jean. Jean, de fato, são muitas pessoas trabalhando para garantir que os serviços dentro do registro de imóveis funcionem com eficiência, celeridade e segurança, não é? Todo registro de imóveis deve obedecer às normas do Poder Judiciário. E ao contrário de que muita gente ainda acha, o serviço não é delegado a uma pessoa física porque alguém comprou aquele cartório ou passou de pai para filho. Jean, conta pra gente, você que passou em 3 concursos públicos, em 3 estados diferentes, como a gente pode ser agente delegado, como a gente pode ser um registrador de imóveis e o que isso significa na atualidade? Perfeitamente. Então, essa questão aí tem realmente, ou tinha, digamos assim, é uma impressão que está sendo desconstruída aos pouquinhos, de que o cartório é hereditário, né? O que ocorre é que a Constituição ela prevê um concurso, só que esse concurso é extremamente demorado, digamos assim, em relação a outros concursos, e nesse meio tempo, enquanto não saía a nomeação, o substituto mais antigo, que era, antigamente, né,
parente do oficial ficava assumindo e dava aquela sensação, o concurso demorado, mais a nomeação de um parente, dava aquela sensação de que ficou para filho. Mas na verdade não é assim, nunca foi assim. E tanto o STF quanto o CNJ, eles vêm se preocupando com isso, com essa impressão. Então, o CNJ, por exemplo, ele vedou que substituto fique um parente do oficial. Então já não é mais possível, se eventualmente a serventia ficar vaga, que fique um parente. Então já não tem mais aquela questão do hereditário, né? E recentemente a gente teve uma decisão importantíssima do STF de que um interino não pode ficar mais de 6 meses. Então também tira essa sensação de que a pessoa pode simplesmente assumir o cartório ou algo nesse sentido. Então, as instituições têm reforçado a necessidade do concurso e assim vem acontecendo. Sobre o concurso, ele é previsto na Constituição, é um concurso de provas e títulos, regulamentado em lei e também pelo CNJ, e ele envolve basicamente cinco fases. Uma prova objetiva, que é somente eliminatória, ela não classifica. Uma prova subjetiva, que ela hoje tem peso 5, e aí sim é classificatória. E aí as outras 3 dependem um pouco do estado, mas todos os estados têm, só depende um pouco a ordem. Alguns prevêem inscrição definitiva logo após a prova subjetiva e outros depois da prova oral. Mas fato é que ainda tem a inscrição definitiva, uma prova oral, que é classificatória e eliminatória, com peso 4, e ainda provas de títulos. Então, para quem deseja entrar na atividade notarial registral, a gente recomenda que desde já pense não só em estudar, mas também em preparar seus títulos, né, atividade de conciliador, fazer uma pós-graduação, então se especializar para formar esse título, porque logo lá na frente, com certeza vai fazer diferença. Obrigada, Jean. André, você que está mais tempo na atividade registral, a gente sabe que assume o registrador de imóveis naquela delegação, ou ele dará continuidade àquela equipe, ou ele formará uma nova, ou é um serviço que de fato está iniciando. Conta pra gente, além do registrador, quais cargos são possíveis de ser exercitados dentro do serviço? Quais são as habilidades e quais são as formações necessárias para trabalhar dentro de um registro de imóveis? Vamos lá, Érica, vamos lá. Pergunta boa, hein, para quem está querendo trabalhar em um cartório e saber como é que funciona, né, dentro de um registro de imóveis. A Jean já falou que para ser oficial de registro precisa ser aprovado em concurso público, né, ser bacharel em direito ou ter 10 anos de cartório e ser aprovado em concurso público. Mas e todas aquelas pessoas que trabalham no cartório, né, a pessoa que está lá no atendimento, quem faz o registro, quem faz as análises dos títulos, né, essas pessoas fazem concurso também? Não. Essas pessoas não têm concurso para trabalhar no cartório, viu? O concurso é para ser o oficial de registro de imóveis. E todas as pessoas que trabalham nos cartórios, todas elas são contratadas pelo oficial de registro. Então nós temos os auxiliares, né? São aquelas pessoas que não assinam nada no cartório, mas exercem uma função muito importante. Então, a pessoa que recepciona lá um título, a pessoa do atendimento, o telefonista, né, todas essas pessoas nós chamamos de auxiliares. E dentre esses auxiliares, o oficial de registro, ele escolhe os seus escreventes, que são aquelas pessoas que realmente vão assinar, né, sob a responsabilidade do oficial. Vão lavrar um registro, vão entregar uma certidão com a assinatura desse escrevente. E dentre os escreventes, nós temos os substitutos, né? E os substitutos também são escolhidos pelo oficial de registro. Não tem nenhuma qualificação especial, precisa ser bacharel em direito, precisa ser formado, ter 2º grau, não precisa. Apesar do seguinte, viu, Érica, tem algumas normas estaduais, por exemplo, aqui em Pernambuco, para ser escrevente precisa ter o 2º grau. Então, já tem algumas vedações também que nós sabemos para evitar do nepotismo. Então, não se pode contratar para trabalhar no cartório um parente do juiz da corregedoria, né? Então, para evitar o que o pessoal chama de nepotismo cruzado. Mas o restante, se você não é parente do juiz corregedor e você tem muita vontade de exercer uma atividade espetacular, que dá segurança jurídica para as pessoas,
você está ouvindo o podcast correto, certo para você saber como que trabalha no cartório. Por onde começa, Érica? André, se você pudesse me dizer 2 habilidades essenciais desses integrantes da equipe, que logo o Jean vai precisar contratar, você poderia nomear para a gente 3 habilidades que essas pessoas precisam impreterivelmente, indispensavelmente possuir? Olha, Érica, quando vocês mandaram para mim, né, o roteiro do podcast e tal, eu imediatamente fui falar com a minha equipe, né? Eu falei, cara, para trabalhar no cartório, mas eu tenho uma noção de como que é para ser oficial de registro, eu dou aula de registro de imóvel, dou aula sobre gestão de cartórios e tal. Mas e aí, quais são as habilidades? Aí eu mandei para minha equipe e vou compartilhar com vocês aqui, ó, o que eles me falaram, quais são as habilidades que são necessárias hoje, isso dos meus colaboradores, viu? Dos meus auxiliares, escreventes, da minha substituta, ó. Engraçado, viu, Érica? Não teve nenhuma pessoa que colocou que precisa, por exemplo, saber de leis, né? As habilidades que todo mundo colocou foi o seguinte, ó, primeiro, que mais apareceu aqui, empatia. Olha que legal. Então, assim, para se trabalhar em registro de imóveis, você precisa saber se colocar no lugar da outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está ali registrando um imóvel de um inventário, né? Pessoa, e não somente com os clientes, mas com todas as pessoas. Então, a empatia foi que apareceu em primeiro lugar aqui, ó. Precisa ter concentração, proatividade, precisa ter muita paciência, vontade de aprender, precisa, deixa eu ver o que mais aqui que apareceu. Olha, essa é a principal habilidade e essa é a habilidade que eu procuro, viu, Érica, em todos os colaboradores. As pessoas acham, mas será que eu não sei muito direito, eu não fiz, não sei nem o que é um registro de imóveis, será que dá para trabalhar no registro de imóveis? Dá sim. Sabe por quê? Jean, Érica, você que está me ouvindo, a principal habilidade que precisa para trabalhar em um registro de imóveis se chama inteligência emocional. Essa é a principal habilidade. Então, assim, se você está pensando em trabalhar no registro de imóveis, faça um curso de inteligência emocional, estude mais sobre inteligência emocional, porque é isso que você vai precisar para se relacionar com os colaboradores e para se relacionar com o oficial e para se relacionar com os usuários do nosso serviço também. Interessante, né, André? Para além de uma formação técnica, com certeza, todo agente delegado novo ou já exercendo a sua atividade procura valores e habilidades, né? A tua fala é de uma maestria, a gente agradece muito a participação da tua equipe. Jean, você vai assumir agora, em breve, um serviço. Qual é a tarefa, a primeira tarefa que você acha que vai precisar exercitar? E o substituto que você irá contratar? O que você espera desse profissional ao seu lado? Num primeiro momento, é um misto de sentimentos, né? Então, por um lado, é o entusiasmo, a ansiedade de assumir. Eu confesso que cada vez a ansiedade aumenta, mas tudo no seu tempo, né? E também, mas juntamente com esse sentimento de entusiasmo, tem um sentimento de responsabilidade, né? De responsabilidade com a pessoa que já está lá no cartório. Às vezes a pessoa desempenha um trabalho excelente, está angustiada em pensando se vai continuar ou não. Então, se for esse perfil, que tiver esses atributos que o professor André falou, com certeza ela vai pegar, com certeza ela vai ficar no cartório. Porque, afinal de contas, o time que está ganhando não se mexe, né? Então, num primeiro momento seria isso, né? Entrar, assumir questões administrativas, etc. E num segundo momento seria rever os livros, a forma de escrituração, os cadastros, se está tudo sendo enviado certinho, como que estão os fluxos do serviço. E, principalmente, eu penso em criar assim, um engajamento com os colaboradores. Um engajamento no sentido de criar metas, aprimoramentos, recompensas, etc. Para todo mundo entender o porquê do registro de imóveis, entender a nossa finalidade, a nossa função aqui no registro e se sentir parte desse time, se sentir engajado nisso e ter esse sentimento que o André falou de empatia, de se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de um crédito e depende do registro. Às vezes finalmente comprou a sua casa própria e quer ver o seu nome no registro. Então a gente tem que se colocar do outro lado do balcão e entender o sentimento da pessoa, atender com carisma. Então eu pretendo, se já não tiver na serventia, né, eu pretendo criar esse ambiente para atender a comunidade. Jean,
essa tua fala é muito interessante, porque para a gente formar uma equipe, né, acredito que seja essa que você vai formar, a equipe que eu tenho hoje, ou a equipe que o André já possui, a gente precisa primeiro internalizar o propósito maior do registro de imóveis. Por que eu digo isso e chamo atenção? E penso até que o nosso Ribcast, esse segundo episódio, ele fala para pessoas que ainda não trabalham no registro de imóveis, mas falam também para pessoas que já trabalham no registro de imóveis, seja escrevente, auxiliar ou registrador, que precisam recuperar, ressignificar o seu espaço dentro do serviço. Porque se antes, vamos pegar um espaço temporal e curto, 15 anos, 20 anos atrás, nós tínhamos a nossa equipe e acabávamos trabalhando de uma maneira muito individualizada. Hoje, a imagem do registro de imóveis é uma imagem que está sendo construída de forma sólida. É por isso que nós estamos agora no Ribcast do registro de imóveis do Brasil. Então, quando você escolhe o teu funcionário da tua equipe, a ação desse funcionário representa a você, né? Ele representa o seu trabalho, mas também diz do meu trabalho, do trabalho do André, diz do trabalho de outros registradores dentro do nosso país. Por quê? E para isso eu vou até convidá-los a, quando vocês tiverem oportunidade, após ouvir o Ribcast, procurar lá nos vídeos do YouTube do Ribcast. Tem um vídeo publicado há um ano atrás, que é sobre o fortalecimento institucional e uniformização. Ali nós tivemos a primeira oportunidade de falar sobre a marca Registro de Imóveis do Brasil e perceber o sentimento que ela carrega. Então, quando o meu funcionário atende um usuário aqui no balcão ou digitalmente, porque agora nós somos muito mais digital do que presencial, né? Eu levo para esse usuário uma experiência de formação dessa qualidade, que diz de mim, que diz do serviço onde o Jean irá atuar, que diz do serviço do André. Olha, com certeza esse é o maior desafio do registro de imóveis do Brasil. Nós estamos fazendo 180 anos, né? Essa campanha maravilhosa dos 180 anos, e eu sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo que o registro de imóveis não é uma criação jurídica. Não foi o legislador que acordou hoje de manhã e falou assim, eu vou criar esse instituto, que nós sabemos, tem vários institutos que atuam, né, pelo Estado, que são criados por lei, criados e funcionam mediante lei. O nosso registro de imóveis não, ele surge primeiro como uma necessidade social, né? Então é uma criação cultural que surge 180 anos só no Brasil. Se a gente for analisar aí depois, antes de Portugal e desde o surgimento de todo o registro de imóveis. E pessoal, você que está ouvindo, está assistindo aqui, o registro de imóveis do Brasil é um dos melhores registros do mundo. Eu estudo vários registros de imóveis de outros países. Nós somos um patrimônio do nosso país. Várias pessoas vêm de outros países para saber como que funciona o nosso registro de imóveis. Você sabia, Érica, por exemplo, que a certidão do registro de imóveis, vamos chamar de certidão das Torres Gêmeas, lembra das Torres Gêmeas lá e tal? Ela demorou 8 anos para sair. 8 anos. E ela custou mais de 70 milhões de reais. Aquela certidão lá. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem registro de imóveis. E muita gente fala, mas nos Estados Unidos tem registro de imóveis, que legal. Que legal, precisa de ter uma instituição dizendo quem que é o proprietário. E nós temos isso no Brasil. Aqui a gente tem as Torres Gêmeas aqui em Recife, que uma certidão das Torres Gêmeas custa R$57 e sai em 2 horas. Então, assim, é um patrimônio do Brasil. Agora, você me perguntou sobre esse desafio, né? É desafiador porque as pessoas que estão começando agora, diferente do Jean, já tem experiência, né? Mas a maioria só sabe de direito, só estudou direito, 5 anos estudando sobre direito constitucional, direito administrativo e tal, e aí entra num cartório e fala, e eu garanto para vocês, viu, 90%
do tempo de um oficial, ele é investido em gestão. 90% é gestão e 10% são aspectos jurídicos. E os aspectos jurídicos geralmente são aspectos que a gente não estudou no concurso, né, que não caiu no concurso, são aspectos jurídicos específicos daquele momento, daquela atividade, daquele instituto, daquele título. Então, assim, o que eu indicaria para quem está começando agora na atividade é estudar sobre gestão, viu, Érica? Dá uma dica que tem um cara que eu gosto muito, chama Vicente Falcone. Tem uns vídeos do Falcone no YouTube, gratuito, sensacional. Tem um livro do Falcone que se chama Gerenciamento pelas Diretrizes. Quem está entrando na atividade agora vai precisar aprender o que é linha de lousada, o que é procedimento operacional padrão, o que é indicador de desempenho, o que é matriz de qualidade, matriz de priorização. Precisa aprender o que é benchmark, né, o que você estava falando aí, que o pessoal da administração chama de branding, né, que eu vejo agora. Para mim, o branding, gente, é, na verdade, assim, o trabalho de uma marca. Quando você fala em McDonald's, pessoas estudam para que você tenha esse sentimento em relação ao McDonald's. O que é o McDonald's? É rapidez. Não é o melhor sanduíche do mundo, não é, mas é o mais rápido. Né, e todo mundo tem esse padrão. Agora, sabe qual que eu mais admiro, Érica, de branding? E eu queria que você que vai entrar agora na atividade, o Jean que vai entrar agora na atividade, tivesse esse, que é o da Melissa. Da sandália? Melissa, tenho certeza, que a Érica já lembrou até do cheirinho da Melissa. Lembrei do cheiro da Melissa. É o branding mais famoso do mundo, na minha opinião, porque transformou um cheiro em uma marca. Se você entrar numa loja de sapatos com 10 mil sapatos, com os olhos vendados, você vai saber, isso aqui é uma Melissa. E eles transformaram esse cheiro em uma marca mundial, e trabalham dioturnamente com base nesse cheiro. E aí eu pergunto para o Jean, que vai estar entrando agora, qual que vai ser o cheiro do registro de imóveis? Qual que vai ser o nosso brand agora? E o RIB, né, o Registro de Imóvel do Brasil, Eric, você está de parabéns, está trabalhando com isso agora, né? Olha, essa é a nossa marca, essa é a nossa cor, isso aqui. O meu site está mudando agora, viu, Érica? Na próxima semana eu já vou estar com o site todo padronizado, então padronização de cores, padronização, mas principalmente, eu acho que o cheiro do registro de imóveis se chama segurança jurídica. Então, se você quer trabalhar num cartório de registro de imóveis, guarda esta palavra, segurança jurídica. Manda o currículo para o Jean e fala assim, olha, Jean, eu sou especialista em segurança jurídica. Pode me contratar que eu vou trabalhar para você. Jean, você vai começar a formar a imagem da segurança jurídica no teu serviço. Como você está planejando o processo seletivo das pessoas que irão integrar a tua equipe? Primeiro que eu concordo com tudo que o professor André mencionou, né? E só para fazer um parênteses a respeito de segurança jurídica, a gente sempre vê, o registro de imóveis visa segurança jurídica, mas muito pouco se fala sobre o que seria uma segurança jurídica, né? E em termos didáticos em palavras simples, é muito difícil de explicar isso. Os próprios juristas do direito constitucional têm essa dificuldade. Mas recentemente eu li o livro do Jacopetti a respeito da história do registro de imóveis, e ele traz uma expressão muito legal, que a segurança jurídica é aquilo que reduz ou, quem sabe, dispensa fazer outras provas. Então, isso é muito pertinente no registro de imóveis. Imagine como a matrícula consegue reduzir ou, inclusive, dispensar qualquer outra prova. Agora, imaginemos que tenhamos uma matrícula que é o documento único e suficiente para a garantia do direito da pessoa. Então, a matrícula do registro de imóveis realmente é uma construção assim que, me desculpem o fanatismo, né, talvez um pouco exagerado, mas a matrícula do registro de imóveis é uma construção fenomenal, e ainda mais agora com a certidão jurídica atualizada, né, que ela é um extrato, digamos assim, da matrícula, então é uma construção fenomenal. Primeiro, porque isso garante segurança para aquele que está no registro, ou seja, aquele que consta na matrícula, ele tem uma segurança porque o nome dele está lá, e de lá não pode sair sem que ele tenha prévia oportunidade de se manifestar. E segundo, porque também dá uma segurança jurídica para a sociedade, porque a sociedade não vai perder um bem por uma questão que ela não era obrigada a saber. Então, se não estava na matrícula, não pode afetar ela. Então, a matrícula é o cerne do registro de imóveis, digamos assim.
E essa marca do registro de imóveis é que a gente tem que passar para a equipe. Agora, a Érica me perguntou como que eu faria o processo seletivo. Bom, o professor André já mencionou que é pela CLT, né? Então, cada registrador, cada notário tem o seu modus operandi de fazer contratações. Eu penso que, no primeiro momento, como eu mencionei antes, eu iria avaliar se a pessoa que está lá, né, desempenha uma boa função, é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, e com certeza iria mantê-la. Agora, se não for o caso, eu iria fazer entrevistas com pessoas interessadas e avaliar a personalidade de cada um. Então, se é uma pessoa comunicativa, uma pessoa carismática, eu vou direcioná-la para o atendimento. Isso quer dizer que se eu precisar de alguém para o atendimento, eu vou buscar um perfil comunicativo carismático. Agora, uma pessoa mais introvertida, mais retida, que não gosta de socializar, eu posso colocar ela num trabalho interno, digamos assim, que ela não tem essa necessidade de socializar diariamente, né? Então, a gente sabe que cada um tem uma personalidade e eu pretendo explorar essa personalidade da melhor forma possível, né? E aí é muito recorrente a gente escutar, precisa ter direito. Não precisa ter direito. Em alguns casos pode até ser melhor, porque a gente pode construir um funcionário do zero, digamos assim, ele não vem com determinados vícios, mas eu sei que o professor André, ele tem uma técnica muito legal para fazer entrevistas. O professor André, pode explicar para nós, por favor? Posso sim, Jean, claro, com certeza. E essa técnica e outras, eu vou aproveitar o Ribcast aqui para fazer uma propaganda. Eu com essa preocupação, Érica, de que eu sou um professor fanático, eu amo ser professor. Só que o que eu tinha percebido, Érica, que o nosso grande problema, dos registradores, né, de imóveis do Brasil era a gestão. E eu continuava ensinando as pessoas para serem aprovadas em concurso. Deu livro de segunda fase e tal. E eu falei, não, tá na hora de mudar, André. Tá na hora de você ensinar o que você fez no cartório. Então, nesses 15 anos que eu já passei, desde o cartório pequenininho, lá em Timon, no Maranhão, só tinha um funcionário. Depois eu montei um cartório do zero, na capital do Rio de Janeiro, 36º notas da capital do Rio de Janeiro. Se montar um cartório de notas em uma capital, né, do tamanho do Rio de Janeiro, do zero, e o cartório funciona muito bem, funciona tal. E aí depois eu encarei um desafio maior ainda, que é o segundo registro de imóveis do Recife aqui, um dos principais cartórios do Nordeste, um dos principais cartórios do Brasil, e está funcionando, nossa, muito bem. Eu falei, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas. E aí eu peguei todas as ferramentas, Érica, que eu estudei, mais de 500 livros, e que eu fiz na prática, o que deu certo e montei uma mentoria, chama Mentoria Cartórios do Futuro. E lá, Jean, qual que é a ferramenta que eu descobri que é sensacional para contratação? Chama Vídeo Currículo. Como é que funciona, Érica? Você, como oficial, vai pegar os currículos que te mandaram em papel, né? Todos os currículos, tal. Escolheu lá alguns, com seus critérios, dependendo, igual o Jean disse, do que está precisando. Não, estou precisando de alguém para o atendimento agora. Então, pegou lá 20 currículos para o atendimento, vai escolher uma pessoa para o atendimento. E aí, desses currículos, você vai pegar os que você gostar mais e vai mandar para a pessoa. Fala assim, olha, manda um vídeo falando sobre você e falando sobre o que você já conhece sobre cartório, por que você quer trabalhar aqui comigo, tal, né? E a pessoa, todo mundo hoje tem um celular, né? A pessoa simplesmente grava um vídeo para você, fala, olha, meu nome é André Vilaverde, mandar para a Érica aqui o currículo, ó. Érica, e meu nome é André Vilaverde, tal, eu já trabalho no cartório tem 15 anos, tal, e aí a pessoa vai falando, e ó, eu conheço registros de imóveis, inclusive já trabalhei no registro de imóveis, sei da função do registro de imóveis, assisti o Ribcast e tal, e aí a pessoa vai falando ali 1 minuto, 2 minutos no máximo. Só que, Érica, não é você que escolhe esse vídeo. Quem escolhe é a pessoa que vai trabalhar com esse colaborador, entendeu? Então, assim, a escolha, eu falo, o oficial precisa aprender a delegar, e a delegação disso é espetacular, sabe por quê, Érica? Porque daí você vai engajar a sua equipe vai falar assim, então, desses 5 currículos aqui, quais que vocês gostaram mais? Aí a pessoa fala, doutor, olha, doutor Jean, eu gostei mais desses 3 aqui. Beleza. Aí com essas 3 pessoas é que você vai chamar para conversar na entrevista. Então você reduz ali de 50 pessoas para 2, 3 pessoas que a sua equipe já escolheu. Porque isso gera também um senso de responsabilidade da equipe.
né, de engajamento da equipe, fala assim, olha, eu faço parte desse cartório, eu ajudei a escolher essa pessoa, então eu também sou responsável pelo que ela vai fazer aqui no cartório, por integrar essa pessoa. É diferente do que só o oficial fala assim, eu contratei e de repente chega uma pessoa nova lá, fala assim, essa pessoa aqui vai trabalhar com vocês agora. Então, assim, utilizem o vídeo currículo, se você é oficial de registro de imóveis, ou tabelião, né, e você capriche no vídeo currículo. Se vai mandar aqui, esse podcast é para você trabalhar no cartório. Então, capricha, né, coloca uma roupa legal, porque você já sabe agora que a gente entrega a segurança jurídica. Então, não vai vir todo despenteado, todo descabelado. Preparou o vídeo currículo bem, mandou para o oficial, fala, e dá para regravar várias vezes, né? Então, no vídeo currículo eu vejo, nossa, que legal, a pessoa se preparou realmente, gravou, estudou sobre registro de imóveis, foi lá, pesquisou na internet, viu o que é registro de imóveis, qual é a diferença de registro e tabelião, tal. A pessoa já fala no vídeo currículo, olha, inclusive eu sei a diferença entre o registrador e o tabelião. O tabelião é o tabelião de notas de protesto, o registrador trabalha. É muito legal, e vocês vão ter excelentes funcionários. Érica, Jean, os meus funcionários, a minha substituta foi minha estagiária. Quando eu comecei, a primeira estagiária minha em 6 anos, ela saiu de estagiária até minha escrevente substituta hoje. Todos os meus coordenadores, todos eles foram estagiários. Então, a minha coordenadora do atendimento foi estagiária. Aí foi estagiária, foi contratada, depois foi do atendimento e tal, e aí foi crescendo no cartório. Coordenadora de certidão, mesma coisa, começou como estagiário, e aí foi, hoje é coordenadora. Então vale a pena, viu? E é muito legal trabalhar no registro de imóveis. Pode mandar o vídeo currículo para mim também. Interessante, André, porque essa tua fala, para não ser redundante, né? Do comprometimento da própria equipe na escolha desse novo integrante, mas fala também da gestão do tempo do registrador, né? Porque você ficar entrevistando 10, 15 pessoas, você vai dinamizar o teu tempo com essa sugestão que você deu. Muito, muito interessante. A troca de experiência aqui está sendo fantástica. Os meus próximos candidatos vão todos para o vídeo currículo. Não vou mais fazer isso. Excelente. Ficou a dica, né, Jean? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que acredito que seja a nossa última pergunta. Atualmente, a visão, né, a responsabilidade, o impacto do registrador de imóveis e da sua equipe já não é mais a mesma de antigamente. Eu queria que vocês explanassem para mim um pouco o Jean e depois o André, ainda como essas funções atualmente contribuem para fortalecer a imagem do registro de imóveis do Brasil, do qual eu faço parte, a minha escrevente faz parte, o André faz parte, o estagiário faz parte. Vocês poderiam enriquecer esse debate com essa última pergunta? Jean. Primeiro que depois da fala do professor André, eu vou gravar um vídeo currículo e vou mandar para ele, ver se ele me aceita no segundo RI. Tô desistindo de assumir por aqui. Por que eu falo isso? Porque nada melhor do que trabalhar num lugar que a gente se sinta bem, né? Um lugar, eu não digo um lugar assim barulhento, mas eu digo um lugar que haja satisfação em estar ali, que haja integração entre todos os funcionários. Então, isso acima de tudo é essencial para o bom funcionamento do cartório. Mas vamos lá, sobre as funções. As funções mudaram muito, né, nos últimos anos em especial. Quando eu comecei de estagiário também, meio turno no registro de imóveis, as minhas funções eram organizar as fichas, guardar as matrículas e tal. E eu lembro que as certidões, eu não entrei fazendo certidão, mas eu lembro que as certidões eram feitas através de um xerox da matrícula, uma cópia, né? E depois eram colocados selos na matrícula. Então, de lá para cá mudou muito, né? Hoje em dia a gente nem pega a matrícula, hoje em dia a gente tá com um acervo todo digitalizado, emite certidão com assinatura digital. Então, isso mudou totalmente. E, inclusive, a gente estava conversando no backstage aqui, e o professor André mencionou que não tem nenhum carimbo. E eu concordo perfeitamente. Eu estava visitando algumas serventias em Santa Catarina, e uma delas tinha assim, um papel de parede, algo nesse sentido, com um carimbo enorme e uma caneta. Eu digo, se eu assumir essa aqui, a primeira coisa que eu vou mudar é tirar esse carimbo. Porque
não representa mais, né? É um símbolo muito antiquado, é um símbolo que não acompanhou a evolução. Então, a primeira coisa é tirar isso, né? Então, a tecnologia está aí e eu pretendo implementá-la e transmitir para a sociedade como que ela pode usar isso. E aí a gente falava de marca do registro de imóveis, como é importante a marca do registro de imóveis em torno da propriedade, né? Da propriedade imobiliária, da segurança para aquele que está no registro e da segurança para a sociedade que confia no registro. Então, dentro disso, a construção de marca, a Érica falou antes da palestra do Genaro, e eu estava lá, ocasionalmente, e eu lembro que ele mencionou que a construção de marca envolve uma tríplice, que é conhecimento, as associações e a qualidade percebida. As associações é aquilo que o professor André falou a respeito da Melissa, do cheiro, né? O que dá associação ao registro de imóveis, né? No meu ponto de vista, é esse sentimento. A pessoa, quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, o meu imóvel está escriturado, o meu imóvel está registrado, né? A gente sabe que essa associação que a gente tem que transferir de segurança, a pessoa trouxe para o registro, a gente outorga aquela segurança para a pessoa. Então, a gente tem uma associação, a gente tem um conhecimento por trás de tudo isso, e eu acho que agora, com a vinda das tecnologias, cada vez mais a gente tem que investir na qualidade percebida. O que é isso? É a pessoa perceber a excelência do serviço, né? Perceber a velocidade, perceber os meios de comunicação, perceber a clareza das informações. Infelizmente vai ter que devolver. A gente não gosta de devolver um título que é apresentado para registro, mas às vezes precisa, porque está faltando alguma coisa. Vai devolver. Vamos cuidar na abordagem, vamos ser claro no que precisa devolver, vamos colocar a fundamentação do que precisa, como que precisa, não só devolver porque está errado, mas dizer o que precisa fazer, como fazer de forma clara, objetiva. Então, tudo isso envolve percepção de qualidade. A pessoa tem que ver, tem que perceber que está num serviço premium. Nós somos um serviço público exercido em caráter privado, então nós temos esse dever de entregar excelência. Então, do meu ponto de vista, para a gente reforçar a marca do registro de imóveis e fortalecer a nossa imagem, envolve o conhecimento, as associações e também entregar uma experiência para o usuário do serviço. André. Falando sobre a função do registrador, falando sobre a função do estagiário, pessoa que está lá no atendimento, né, todas as pessoas fazem parte dessa grande comunidade que a Érica chama agora de comunidade dos registradores, né? Como é que é, Érica, você fala? Comunidade registral. Comunidade registral, uma grande comunidade registral. E olha, Érica, para se criar essa comunidade registral, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer com que o colaborador, com que você que vai trabalhar agora no registro de imóveis, tem interesse em trabalhar, entenda o que faz um registro de imóveis, né? Mas não é somente aquele registro, aquela matrícula. O que isso representa para a sociedade? Então, eu sempre falo isso, Érica, quando alguém chega no cartório, eu falo, gente, não é uma compra e venda só, não é um pedaço de papel. Isso aqui é um sonho, muitas vezes de várias gerações. A pessoa juntou o dinheiro de várias gerações, do bisavô, do avô, e agora que ela conseguiu fazer o registro da propriedade imobiliária dela, da casa, do lar, né? E isso é emocionante. Então é diferente da pessoa encarar uma matrícula, olhar e falar assim, deixa eu fazer um registro aqui, e encarar com esse sentimento e falar assim, gente, eu estou realizando o sonho de uma geração. Quando chega uma incorporação imobiliária aqui, que é o nosso caso, é uma cidade com muitos prédios, Recife, a minha área tem muitos prédios, né? Meus colaboradores já ficam assim, Érica, doutor, quantos empregos vão gerar isso aqui? Nossa, olha isso aqui, gente, 200 matrículas, deve ter 200 apartamentos lá, quantos empregos na construção civil, quantas pessoas vão trabalhar, quantas pessoas vão morar depois nesses... Então, assim, a relação do crédito, é importante que as pessoas entendam, que você que quer trabalhar no registro de imóveis, entenda a importância desse serviço essencial, a importância daquilo que você vai fazer. Eu sempre digo, Érica, para os meus colaboradores, que nós somos... Eu tinha sonho de ser policial quando eu era criança. Queria ser policial, né? Então, acho que toda criança já quis ser policial um dia na vida, né? Quando eu era bem pequeno. E aí eu falo, olha, eu realizei meu sonho. Porque nós somos, na verdade, a polícia do registro de imóveis.
a polícia da propriedade imobiliária. Se alguém pegar e furtar o seu relógio ou furtar o seu celular, você vai ligar para a polícia. E a polícia vai lá e vai prender esse bandido. Agora nós protegemos a sua propriedade imobiliária. Inclusive, eu até vou começar a ir para o cartório agora com uma farda de policial. Falar assim, eu estou aqui defendendo a sua propriedade imobiliária, porque é isso que nós somos. Nós trabalhamos, Érica, eu falo assim, a gente podia trabalhar muito bem, falar assim, ó, nós vendemos sono. Podia ser no ramo de colchão também. Por quê? Eu vendo o quê? Você dormir tranquilamente. Será que alguém vai pegar o meu apartamento? Não. Ninguém vai tomar seu apartamento, porque ele está registrado. Se ele está registrado no seu nome, pode ficar tranquilo, ninguém vai hipotecar, ninguém vai fazer alienação fiduciária, ninguém, porque tem essa proteção do registro de imóveis. Então, o principal é as pessoas terem essa noção de qual é a importância daquele trabalho. Aquele trabalho lá, quando a pessoa está no atendimento, representando a Érica, representando o Jean, né? Eu sempre digo, gente, olha, sou eu que estou falando aqui, né? Eu que estou falando com aquela pessoa. E como é que você vai falar com essa pessoa para receber o sonho da vida dela, né? O sonho de registrar um imóvel, de comprar o apartamento da vida dela agora. Vou casar e agora a gente vai morar junto nesse apartamento. Então, assim, quando a gente consegue transferir isso, agora isso, Érica, só se consegue dando liberdade. Eu digo o seguinte, você precisa contratar as pessoas certas, colocar elas para trabalhar e deixar elas trabalhar. Deixar elas trabalhar, né? Eu não conheço nenhum cartório de registro de imóveis que funciona bem, em que há uma pressão, em que o oficial fica, não. Agora, quando você ouve as pessoas, ouve os funcionários, como é que a gente pode melhorar isso aqui? Quem vai dar as melhores dicas é o colaborador. E agora a dica para você que ficou até o final com a gente aqui, que quer trabalhar no registro de imóveis. Dica quentíssima, hein? Quentíssima. Sabe quem que eu contrataria, Jean, se eu recebesse um vídeo currículo agora? A pessoa que tivesse isso aqui na mão, um vademeco, com as normas do Estado. Porque, olha, você que está pensando em trabalhar no registro de imóveis, as normas estaduais, chamam códigos de normas, são as normas mais importantes para os registradores de imóveis. Tudo que a gente faz no registro de imóveis tem lá naquela norma estadual. Então, o que eu já gravaria o currículo? Eu já gravaria o currículo deixando o vademeco aqui do lado, né, mostrando para a pessoa e falar, olha, Jean, olha, Érica, meu nome é André Vilaverde, quero muito trabalhar no registro de imóveis. Inclusive, eu já li e fiz um resumo de todo o código de normas aqui do estado de Santa Catarina. Eu já li e já fiz um resumo de todo. Se a pessoa fala isso no vídeo de currículo para mim e ela já leu realmente o código de normas, fala, essa aqui eu já quero entrevistar. Esse aqui eu já pode trazer que eu quero entrevistar, porque é uma pessoa. Então, fica a dica para você que quer trabalhar aí, estuda as normas do Estado. São as normas da corredoria, às vezes tem nomezinhos diferentes, mas tem todo o site das corredorias, você vai encontrar lá, baixa o PDFzinho e estuda para que você possa já entrar no registro de imóveis conhecendo, sabendo a diferença de um registro de imóvel, no registro civil, né, apenas com a leitura dessas normas. Aí fica a dica para vocês. André, eu vou complementar a tua fala. Vai trabalhar no registro de imóveis? Veja as normas do Estado e assista os episódios do nosso Ribcast, que saem todo dia 21 de cada mês. E você complementa a sua entrevista e diz, eu assisto todo dia 21. Por que dia 21? 21 de outubro é o dia do registro de imóveis do Brasil. Que episódio incrível! Fico até triste de finalizar, mas eu passo a palavra para os nossos debatedores, Jean, André, para dar a palavra final. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade do Registro de Imóveis do Brasil e também de compartilhar a sala com o professor André Vilaverde, que é uma experiência única, com certeza, né? Então, fica o meu agradecimento e fico à disposição para outros debates que possam surgir. Muito obrigado. Érica, muito obrigado. Jean, muito obrigado. Ao nosso presidente Ari, a toda a equipe aqui do Ribcast, que trabalho fantástico que nós estamos fazendo, né? Que o Registro de Imóveis do Brasil, esse patrimônio brasileiro, está fazendo agora com novas tecnologias, com digitalização de todos os serviços, espetacular. Eu me sinto honrado em fazer parte desse movimento,
né? Porque isso é tangível, você verifica o quão os cartórios estão evoluindo, né? Estão adquirindo novas tecnologias, estudando sobre gestão, e você que quer trabalhar no cartório de registro de imóveis, pode ter certeza, você vai trabalhar num lugar sensacional, né? Um ambiente de trabalho fantástico. Pode mandar seu vídeo currículo aí para os oficiais de registro de imóveis do Brasil e eu encontro você trabalhando no registro de imóveis. Obrigado, Érica, obrigado, Jean, obrigado, Ari, nosso presidente, obrigado a todos os registradores, todas as registradoras do Brasil. Obrigada, Jean, obrigada, André. Eu preciso finalizar dizendo que a gente trabalha com muito orgulho. Estar aqui no Registro de Imóveis do Brasil, fazer parte da construção dessa imagem que diz de mim, que diz de cada um dos integrantes de todas as equipes. Muito obrigada, caro ouvinte, muito obrigada por estar conosco até aqui. Continuem seguindo a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify e nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio do RIBcast. Obrigada.